TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente, TV Correio da Manhã com o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Então, o programa é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Uns avisos, né? Nós temos um e-mail, tá? Aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Só nos dirigir para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só vocês abrirem lá TV Correio da Manhã e vai aparecer então a lista do programa que vocês querem ver, né? Que seria, no caso, o Enfoque Espírita. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. O importante também é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Mas antes de nós irmos para a nossa leitura, né? Nós estamos aqui com o senhor Paulo César, né? Ele é palestrante e ex-presidente do Grupo Espírita Jesus e Maria, lá no Itamaraty, Rua Gregório Kruzik, 446. Olá, como vai? Tudo bem? Então, as suas palavras iniciais para o programa, por favor. Tudo bem, Luiz. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com você, né, e espero que a nossa conversa, né, seja de utilidade para quem assistir. Né? Assiste. Eu também saúdo a todos aqueles que nos vão assistir, né, com muita paz e muita harmonia. Perfeito. Tá vendo, gente? Gente ótima. Então, o programa Espírita, já com amenidades, eu trouxe aqui um presente para você. Opa! Do programa Enfoque Espírita, para você tomar o seu cafezinho. Isso. Só está faltando café, escrevendo com café. Não é assim? Mas isso com certeza. Eu agradeço, né, vou guardar com carinho e vamos. Tá certo? Aqui tem a caixinha depois para você colocar. Então, falamos tudo. Então, vamos então, né, para... Então, fale um pouco lá do Jesus e Maria, por favor. Lá na Gregório Kruzik, 446. É uma casa simples, né, o Grupo Espírita Jesus e Maria, e nós temos a função de reunião pública, toda segunda-feira, às 20 horas, né? E temos uma série de outras coisas que não são públicas, né? Sei. Mas tem assistência social, tem reunião mediúnica, todas essas coisas, né? E estamos sempre lá toda segunda-feira, portas abertas, né? Para que quem quiser pode chegar, será bem-vindo, né? Fica aqui o convite, toda segunda-feira, 20 horas. Tá? Então, é o que nós temos lá. Tem uma casa que ainda está em reestruturando. Né? Ela é de 1932. Né? Puxa vida! Então, 32 para 25 são 7.
São 93 anos? Isso. Olha, 93. que Então, maravilha! Nós estamos lá, fazendo parte também da história da casa, né? Pois é, aí é que eu vejo. Eu não digo que eu sou um espírita, sabe, Paulo? Ainda não me coloco esse título, não. Eu digo que eu sou um para-espírita. Ainda estou indo para. Porque se nós fôssemos espíritas mesmo, nós não estaríamos aqui no orbe de provas e expiações. Não é? Quer dizer, é o que eu vejo. E a gente vê nisso tudo como o espiritismo ficou dentro de Petrópolis e, logicamente, em outras cidades aí. Você vê quantos centros tem lá embaixo, lá em Itamaraty? Tem uma porção. Então, Itamaraty ali, próximos um dos outros, tem 3. Tá vendo? E eu só vejo isso como uma aceitação do povo petropolitano para com a doutrina. Se eles fazem bom uso, é outro problema, né? Isso é problema individual. Mas o importante é que não se parou de levarmos a doutrina de Jesus para frente, né? Frente, que é o principal objetivo. Não é? Por exemplo, lá perto do Bingen, nós temos um no Castrioto, temos 2 ali no Bingen, também praticamente 3. Né? E tem mais aquele ali na entrada da Muzela, o Amor e Caridade. Amor e Caridade, do Antônio, né? Então, gente, vamos estudar um pouquinho, ok? Vamos lá, Antônio? Antônio, perdão. Não, mas... Paulo César. O Antônio é gente boa. Eu sei dele, esteve aqui conosco. Esteve conosco. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, Palavras de Vida Eterna, gente, tá? É o capítulo 133, tá? E eu vou pedir ao Paulo para cada um fazer um parágrafo, pode ser? Pode a ser. gente faz o comentário, tá Pode bom? ser. Então vamos lá, gente. Em torno da liberdade. Abre aspas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Fecha aspas, Paulo. Isso está na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha só. Nada é por acaso, né, Paulo? A gente sabe disso. Em torno da liberdade. Nós estamos falando aqui no início de quê? Justamente da proliferação dos centros espíritas. Não é uma certa liberdade em professar o espiritismo? Com certeza a liberdade, né? Assim, que hoje, pelo menos no Brasil, nós temos essa liberdade de sermos espíritas, né? Exato. Ainda, infelizmente, existem pessoas, isso independente de religião, tem pessoas que usam de fanatismos, de tudo, e discrimina os outros, certo, né? certo. Existe isso, né? Hoje nós temos muito desses acontecimentos, né? Então, a liberdade que nós temos hoje, né, no Brasil, é de poder professar a nossa religião. Infelizmente, alguns acham que não deveria ser assim, que a religião dele é melhor do que a dos outros, né? E, inclusive, o pessoal as religiões afrodescendentes são perseguidas ainda por muitas pessoas, né? O que não condiz com a doutrina de Jesus, porque a maior carta magna do cristianismo é o Sermão do Monte, onde ele falou para o povo. Ele não falou para religiosos. Não, e não também designou isso, aquilo outro. Não, nada. Ele falou, como aqui fala em liberdade, você não pode ter liberdade se você não dá
se você não é fraterno. Aliás, vamos pular lá no livro Obras Póstumas, tem um Kardec tem lá uma lição, liberdade, igualdade e fraternidade, Ah, sim. né? Que é o França. lema da França, né? Então, aí ele fala sobre isso, e quando ele fala sobre a liberdade, ele fala: a liberdade sem fraternidade é impossível. Tá vendo só? Né? Então a gente vê que Paulo aqui, então ele diz que não é a liberdade da carne, não. Não é libertinagem. Sabe? Gente, nós somos adultos. É lógico que se a procriação, existe o sexo. Qual é o problema? Não é sujo, desde que não entre duas pessoas, né? De preferência homem e mulher, que é o certo, e também não atacando ninguém de outra denominação de gênero, que eu também não gosto dessas situações. Então a gente vê aí que quando o casal resolve, vamos nos casar? Vamos. Pronto, ali já criou-se uma situação positiva entre dois seres humanos. E ali vão em frente, nada de situação de libertinagem. Porque hoje, olha, aí é uma crítica minha, tá uma coisa demais. É porque liberdade não é o indivíduo, eu faço o que eu bem entendo. Não. Essa é porque, voltando àquela... É muito interessante aqueles que quiserem acessar o livro, né, Obras Póstumas, procura lá, liberdade, igualdade e fraternidade. E vai falar que essas três coisas, se realmente, isso é no sentido moral mesmo, essas três coisas, se fossem colocadas, fossem praticadas, né, no dia a dia, na vida social, o mundo estaria num avanço enorme. Porque você não pode ser fraterno se o outro não te der a outra igualdade e liberdade. Nem pode ter liberdade se não tiver fraternidade e igualdade. E uma depende da outra. Infelizmente, nós já achamos assim, liberdade, eu tenho liberdade, é o famoso livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu bem entendo. Não é assim, não. Porque você tem que... O teu direito termina quando começa o direito do outro. E mesmo você às vezes faz assim, não, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida é sua, sim. É para você administrar a sua vida. Mas não é para você jogar fora o teu tempo de vida. Né? Que aí vem a responsabilidade. Isso vai causar efeitos que nem sempre são bons quando a pessoa não pratica boas coisas. Ah, sim, porque usando o livre-arbítrio mal, duas coisas vão acontecer, né? Se for para o bem, ótimo, sem problema nenhum. Agora, se você utilizar mal e sabendo que aquilo é errado, você erra duas vezes. Então, gente, olha, a melhor coisa que tem é botar um zíper na boca. Mas não é para ficar eternamente de boca calada. Não. Porque você tem conhecimentos que você tem que colocar para fora para que os outros possam também saber. Algum dia, se for perguntado, ele vai dizer, eu não sabia. Não, você falou assim porque o Paulo falou no dia tal, assim com você. Você que não prestou atenção. E assim a gente vai. Então vamos lá, então. Pode começar, Paulo, por favor? Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se mais em liberdade para a juventude, pode-se liberdade para a criança.
pede-se liberdade para a criança. Então, aí tem os assuntos que você colocou aí, está nessa primeira Exatamente, exatamente. Então, olha lá, quanto mais se agiganta a evolução intelectual, é claro, gente, que nós temos que evoluir intelectualmente. Mas, igualmente e junto, a moral. Sabe? Bom, vamos lá. Mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Porque aí, eu vejo, eu não acho nada, eu vejo o seguinte: o intelectual só é permitido para aquele em que alcançou uma determinada situação em que ele possa vir a entender o livre-arbítrio, em fazer alguma coisa, se é certo, e se não é certo, não vir a fazer. Porque essa liberdade que ele está dizendo aqui, propõe um reclamo de liberdade, quero liberdade disso, daquilo. Será se você tem conhecimento da causa dessas liberdades que você vai executar? Veja que mais adiante eles falam assim: aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão, esfogueadas legendas de rebeldia. Totalmente, quer dizer, né? Nós vemos isso muito hoje, que as pessoas aproveitam, hoje que a mídia é mais fácil para todos nós, né? Então eles aproveitam a mídia para expressar liberdade, que na verdade não são liberdades, são coisas assim... agressivas mesmo. Mais adiante isso fala que nós precisamos, e preste atenção, depois nós vamos ver, nós precisamos de disciplina. A liberdade ela só é saudável quando existe disciplina. Gente, olha a palavra quando é bem posta dentro de uma frase. Você só tem liberdade quando você tem disciplina. Disciplina. Aliás, quando Emmanuel chegou para Chico, apareceu, né? Ele falou assim: mas o que você quer que eu faça? Não. Primeiramente, 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. O Chico, será se ele entendeu na hora o que seria aquilo? A gente não sabe, mas fica aí a pergunta. É lógico que sim, porque o Chico, sendo um espírito muito evoluído, é lógico que ele percebeu isso. E a gente vê que ele teve tanta disciplina que ele era somente para fazer 30 livros. Aí fez 100, vamos para 150. Aí fez 400 e pouco. Isso já prova a disciplina que ele tinha em receber, datilografar, era ele que datilografava os originais, né? Para depois mandar para as gráficas. Olha o trabalho hercúleo que esse camarada fez. Exato. Não é? E essa rebeldia aí está levantando quartéis de opressão. Olha, eu fiquei sabendo, né, que ali na Avenida Brasil, né, então o pessoal saiu lá de dentro de uma comunidade atirando para tudo quanto foi lado. Mas por que isso? Não importa. As pessoas têm que ter a liberdade de ir e vir. O pessoal que está ali, está incomodando o pessoal lá da comunidade, a gente não sabe. Agora, para eles saírem lá tirando a esmo, é uma coisa medonha, né? E aí chega a tal da rebeldia. Eu sou mais eu, faço o que eu quero e pronto. Aí, se não houver uma repressão, tanto material, no caso a polícia, e, posteriormente, a justiça divina agindo, né? Já está na própria consciência do indivíduo. Não é isso? Aliás, gente, Deus não
premia ninguém e nem castiga ninguém. Esse negócio, eu vou para o céu. Você vai. Você vai para um lugar onde lhe compete, na sua escala evolutiva. Pronto. Mas, antes de prosseguirmos, nós temos que fazer um primeiro intervalo, Paulo. Então, Tá certo? Voltamos no assunto, porque o assunto é bom hoje, hein? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre em torno da liberdade, tá? Vamos prosseguir aqui. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Olha, isso me leva a uma história de minha prima, que ela foi fazer um cruzeiro aí, tal do que tem por aqui nas costas do Brasil. Olha, navio, as instalações, uma maravilha. Mas quando foram para as áreas normais de lazer, de restaurante, é uma reprovação geral. Que as pessoas acham que aquilo está para você comer o dia todo. E o pessoal senta, não come educadamente, sabe? Isso é uma crítica que ela fez. Eu só estou reproduzindo que é um absurdo. As pessoas fazem coisas do arco da velha, sabe? Então, nós vemos lá olha, o final, reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Em qualquer lugar que você esteja, você tem que ser disciplinado para você poder estar naquele ambiente. Vamos supor, você vai ao Teatro Municipal, vê uma ópera, um concerto, você vai lá todo rasgado, como é que esse pessoal agora anda de... como é que chama? Calça jeans, essas coisas? Lógico que não. Ali você tem que ter um rigor de entrada. E esse rigor é uma coisa chamada disciplina. Até o comportamento tem que acompanhar o evento. Se for em área pública, diferente, sabe? Aliás, algum tempo atrás teve uma apresentação na Quinta da Boa Vista. Gente, que lastimável. Olha, Paulo, estavam dançando lá o Lago dos Cisnes, jogaram lata, jogaram tudo que era possível em cima do palco. Para que isso, gente? Mas aí é uma questão de também, educação. Aqui, né? Mais em cima, fala-se já da liberdade para a juventude, da liberdade para a criança. Quer dizer, falta a educação. Educação, literalmente. Literalmente. Vamos lá. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito, o acidente sobrevê. É lógico. Gente, aí tem as placas de aviso. 50, 60, 80, 90. Aí o camarada quer ir a 200 e tanto.
Não é quer dizer, nem sei se os carros chegam a 200. Vão até mais. Tem uns carros hoje mais até mais. Olha, me disseram aqui que tem umas motos fazendo corrida lá embaixo do pedágio até Itaipava. Eu fiquei meio assim, mas eu estou vendendo peixe como venderam para mim. Diz que a mais equipada, mais potente, diz que fez em 12 minutos. Imagina um negócio desse, camarada. De vez em quando é moído, vira carne moída quando bate. Olha, mas não há necessidade. Aí é que entra a liberdade, a disciplina, sabe? Você está colocando a sua vida em risco e a dos outros. Você não está obedecendo ao sinal de trânsito, às regras do trânsito. As regras, né? Sabe? Não é à toa que o pessoal colocou isso tudo. Não é só para dizer que para travar o povo, não. É para ter disciplina. Isso aí. Então vamos lá. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Aqui está falando, é a disciplina que é necessária, né? Não é a liberdade. Que aí, digamos, um piloto de avião, ele tem a rota, tem a altura, é tudo medido, né? Com certeza. Aí, de repente, estima assim, não, eu vou seguir por outra rota, vou abaixar, vou subir. Aí ele vai entrar em conflito com outras rotas, certo? E fora outras coisas que ele pode fazer que não dá certo. Então tem tudo para não dar certo. Então aí fica destacado mais uma vez a disciplina. Quer dizer, disciplina é você seguir uma ordem, a ordem das coisas onde você está. Perfeito. Nós estamos aqui. Agora, de repente, chama assim, não, eu saio, vou embora, eu viro de costa para a câmera, aí né, isso é indisciplina. Então nós temos aqui, tem todo um aparato para você seguir, para que a coisa dê certo no final. Mas com certeza, então disciplina, gente, ok? Vamos lá, pode seguir, Paulo. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Pois é, rapaz, né? Olha só. É aí que a gente vê como eu estou usando a minha liberdade. É uma questão egoísta, né? Eu quero fazer o que eu bem entendo, não é isso. Eu tenho que usar da minha liberdade para construir, elevar, como ele fala aqui, né? Olha só como é que ele, no final da frase, ele botou aqui 4 verbos, ok? Não foi aleatoriamente. Ele botou construir, melhorar, auxiliar e elevar. Tem que ter esta ordem. Você quer construir uma casa. Você vai construir pelo telhado? Começar pelo telhado? Não. Você tem que ver as sapatas, né? As vigas e tudo mais. Quer dizer, construir. Tem que começar pelo projeto. Olha, eu tiro meu chapéu para você, exatamente. O projeto. Primeiro lá o projeto. Dentro do projeto vem a melhora das coisas que você quer, né? Mas antes vamos construir, vamos melhorar. E o auxiliar? Como é que ficaria esse auxiliar aí? Auxiliar o que você fazer é para que a tua atitude não coloque impedimento na sociedade que você vive, né? Você auxilia alguém que precisa, não estamos falando assim nessa caridade, assim não. A tua atitude diante da sociedade auxilia a sociedade para que a sociedade como um todo progrida. Exato, é o elevar. Olha só. Isso aqui é exatamente o que acontece dentro do centro espírita. Você constrói uma situação, você vai melhorar as condições para as pessoas
poderem sentar, etc. Auxiliar aquele que lá chega através do conhecimento e elevar. Aí, esse elevar não é só seu, é de todos que ali trabalham. Ah, mas e o faxineiro? Não tem problema nenhum. Ele está fazendo a faxina, ótimo, mas está trabalhando. Isso conta lá em cima. Não é o bônus hora, né? Não. Mas, pelo menos, é um ponto a mais numa coisa chamada humildade. Porque eu já vi isso. Eu fazer... Não, eu vim aqui para estudar, tá bem, você vê. Mas não pode ajudar a fazer uma limpeza, carregar uma cadeira? O salão está cheio de pessoas, outras chegando não tem lugar. Ou você dá o seu lugar, ou arranja uma outra cadeira. Isso, gente, isso é ser humilde, sabe? De maneira nenhuma eu vi dentro de um centro espírita não haver humildade. Não vi. Pessoas fazendo grosserias. Pode acontecer? Pode. Graças a Deus eu nunca vi. Então eu tenho em Mas alto isso é preço... do ser humano, né? Exato. E podemos anotar aqui que espírita não quer dizer que é um ser perfeito, não. De forma nenhuma. Não é. Por quê? A nossa consciência, gente, nos acusa de toda situação negativa que nós viemos fazer. Sabe por quê? Porque nós já estudamos. Aí, gente, quando a gente faz alguma coisa errada, olha, eu digo o seguinte, que o Mementor pega o martelo de Thor, pum, na minha cabeça. Luiz, ele não precisa falar mais nada. Você já sabe que... Eu já sei que fiz alguma besteira. Claro. Né? Vamos lá. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, o Jesus. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Gente, isso é coisa fantástica. Tem coisa para se falar aqui desse parágrafo. A primeira coisa, olha, Jesus foi mais livre que o... Não, perdão. Ninguém foi mais livre que Jesus. Porque ele é um espírito iluminadíssimo, superior, ok? Até mesmo da posse. Mas Jesus tinha o quê? Tinha uma casa onde ele ia morar. Lógico, gente. O camarada tinha que voltar para dormir. Posse. Ele tinha aquela roupa daquela época, mas no final, até isso lhe tiraram na cruz. Ele só ficou mesmo com um pano à sua volta, né? Nas partes. Sem problema nenhum. Não é agressão de todo mundo, gente. Não é para agressão de todo mundo. Aí vem assim, da tradição da parentela da autoridade. Parentela é aqui, não é isso, Paulo? E lá em cima somos... Não, só somos espíritos. Exatamente. Irmãos uns dos outros. Irmãos uns dos outros, ok? Ah, mas o meu irmão fez isso contra você. Não, ele é um parente seu que fez alguma coisa contra você. Agora, será se no passado você fez alguma coisa contra ele? A gente não sabe. Mas, vamos lá. E lembrando que é parentela, porque Jesus era descendente, tinha descendência de Davi. Isso contava naquela sociedade, abria as portas para você, para todas as coisas. Exatamente. Então vamos lá, olha. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores. Olha,
eu acho essa palavra estranha, escravo, sabe? Eu vejo que ele, mais do que ninguém, ele fez aquilo que foi designado para ele e ele aceitou. Aqui, Emmanuel, eu acredito que ele usou como escritor uma força de expressão. Quer dizer, que ele atendeu, ele serviu como servo. Exatamente. Não é? Então, servo, escravo, dá tudo a mesma situação. Ali, né? Então, ele usou uma força de expressão, né? Que se fez escravo. Ele se fez, quer dizer, ele obedeceu aos desígnios divinos, né? Então, não aos desígnios dele, mas aos desígnios divinos. Aí né? eu faço uma pergunta, será se ele poderia ter negado? Com certeza. Na condição, não é? Ele tinha, na condição dele, olha, aí nós estamos falando de liberdade, e ele tinha essa liberdade. Não é isso? Mas ele aceitou, né? Ele usou a liberdade dele, como está lá, para melhorar, para auxiliar, melhorar, toda. Exatamente. Aí vem, no final, diz assim, para beneficiar a comunidade. Que comunidade é essa, gente? É uma comunidade pequena, dizem que tem acho que 32 bilhões de espíritos somente. Não, olha, eu sei 28. Hoje já não 28? tem mais os 28, que já foi todo mundo embora. Mas na época aí falaram que era 4 vezes a coisa da Terra. Quer dizer, então seria ao todo. Imagina. Olha, rapaz, 1 milhão já é gente aberta. Né? Não é? Agora, imagina 20 bilhões. Nossa, é uma loucura isso. Então vamos lá, o último parágrafo. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente. Foste chamado à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Foi o que nós falamos lá no início. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Vamos lá. Então, quem escreveu Gálatas? Foi Paulo? Gálatas? Foi. Gálatas. Então, esse apóstolo aqui, eu colocaria como discípulo, porque ele não foi apóstolo, né? Não, é que ele se tornou apóstolo por causa da passagem lá na porta de Damasco. Damasco. Porque Jesus sabia que ele tinha potencialidade para continuar implantando a ideia de Jesus. Exatamente. É interessante que aí não foi os discípulos também ajudaram, cada um teve a sua parte dele. Mas para esse projeto, ele chamou Paulo Tarso, que era o perseguidor dos cristãos. Imagina que coisa. Utilizar o mal a favor do bem. Mas ele teve que passar por porque o Paulo tinha uma coisa, ele era disciplinado, altamente disciplinado. Dentro do judaísmo. O próprio Estevão falou para a irmã dele, né, quando estava já morto, se ele serve assim ao judaísmo, o dia que ele serviu ao Senhor. E o fez, né? O fez. Então, vamos lá. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. É exatamente isso, gente. Nós conseguimos entender e vamos fazer com que as coisas possam prosseguir. Mas nós, com o pouco que nós sabemos, fazer o bem a todos aqueles que querem receber. Porque tem gente que não quer receber, né? Não quer. Não. Eu estou na minha igreja, ótimo. Então, fique lá. O Espiritismo não tem como proposta tirar as pessoas das religiões. Eu aprendi isso logo no princípio que eu entrei para a doutrina. Não. O indivíduo, nós não temos que tirar o indivíduo da doutrina cristã, porque todos são caminhos para Deus, cada um está no seu caminho. Exatamente. Entende? Aquele que está no caminho, deixa ele. É melhor que ele seja um bom católico, um bom evangélico, do que ele seja um mau espírita. Certo? Não. Porque mau espírito, porque não vai entender coisa e tal. Ainda vai falar coisas erradas. Então é melhor que ele continue sendo aquilo que
eu tenho pessoas que de outras religiões, eu tenho amigos evangélicos e católicos e tal, que eles são, assim, eu falo e não é querer ser humilde diante deles, não, eles são pessoas melhores que eu. Entende? Não são é? pessoas melhores que eu. E a gente conversa, coisa e tal, às vezes a Sem gente fala atritos. sobre o evangelho, coisa e tal, é uma maravilha, entende? É. Então, Mas, infelizmente, Paulo, nós temos que fazer um segundo mas intervalo, isso, tá vamos certo? lá. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Olá, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. Com a palavra aqui o nosso amigo aqui, Paulo César da Silva. Vamos lá. Eu estava falando aqui sobre a liberdade, aí eu fui Exato. lá no livro Obras Póstumas, né? Ah, certo. Liberdade, Igualdade e Fraternidade, esse capítulo. Não dá para a gente ler, nós não temos tempo viável para isso. Ok. Mas aqui ele começa assim, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Entendeu? Porque uma não vive sem a outra, né? Então nós aqui falamos da liberdade, eu vou pegar aqui só um trechinho sobre a liberdade, né? Ele fala assim, a liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não se pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade, né? Então ela tem que ser abençoada pela fraternidade. Entende? Então, assim, de grande importância para a gente pensar, né, na liberdade. Quando nós vemos hoje, nós temos aqui um povo inteiro aqui, né, usando da liberdade. Não, eu faço isso porque uns não prejudica, outros não. Mas tem pessoas que às vezes querem impor determinados procedimentos, né, que não condiz. Você, quando começou aqui hoje falando sobre isso, sobre a perversão, né, libertinagem, enfim, então isso não é liberdade, porque isso Jesus já falou lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, procura que tem lá. Ele falou, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar bananas, você vai colher bananas. Banana. Não tem como, entende? Então é isso aí. E a vida espiritual, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente aprende muita coisa, né? Então, você vê que existe causa e efeito, entende? Então, o que nós temos escolhas e consequências, né? Aí hoje, às vezes, nós vemos as pessoas sofrerem, e não foi de vida passada, não. Coisas atuais. Eu estava uma vez com um padre meu, que ele bebia muito, fumava, etc. E ele ficou doente com uma série de coisas. E eu falei, mas assim, às vezes a gente tem hora que tem que colher as coisas. Aí ele disse para mim assim, eu não sei porque Deus fez isso comigo. Imagina, tá culpando Deus. Culpando Deus de ter feito ele... Não, entendeu? Mas era uma questão só de ignorância, de não saber.
Mas é isso, nessa vida mesmo nós já estamos colhendo coisas que nós plantamos em épocas passadas. A pessoa que, eu fumo, eu bebo, eu faço, eu não tenho nada com isso, que as pessoas, ele está usando a liberdade, mas existe a consequência que vem depois e nós já perdemos, eu já perdi muitos amigos, eu falo perdi porque eles desencarnaram, amigo porque como era amigo, tem pessoas amigas mesmo, bebiam muito, fumavam muito, ficaram doentes, morreram, desencarnaram, entende? É uma pena, entende? Você vê que a pessoa desencarnou novo, entende? Isso eu estou falando de 30, 40 anos passados, entende? A pessoa desencarnou novo, porque usou da liberdade, do que ele quis, mas recebeu a consequência, nessa vida mesmo, não é questão de, na próxima reencarnação ele leva ainda as consequências, mas a consequência começa nessa própria vida. Então, faça o melhor possível da sua liberdade, como foi aqui. Construa a sua própria vida, busque os bons caminhos. Não estamos falando que vai ser espírita, não. Busque uma religião, porque ajuda o equilíbrio. Tem amigos, eu fico feliz da vida quando o indivíduo fala assim, agora encontrei Jesus, eu estou indo na igreja, coisa e tal. Pô, que maravilha, amém, Senhor. Né? Porque aquele indivíduo, ele segue, tem uns que já estão há anos, né? Que eu vi o sujeito caído no chão, bêbado, e hoje ele anda, mudou ele totalmente. Prega a palavra, faz tudo. Olha só que maravilha. Entende? Esse é um começo, gente. E a gente pensa que, né, que o indivíduo vai ser, que nós não temos o costume de pregar, assim, o espiritismo é que salva, não é? Né? No espiritismo tem uma frase que ela é danada para nós. Fora da caridade não há salvação. Você pode conhecer o espiritismo de A a Z, mas se você não é caridoso, e caridade é entendida no espiritismo é assim, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então pesa muito para nós imperfeitos. Exatamente, é isso aí. Mas já estamos quase no final, Paulo, infelizmente. Fazer o quê, né? Sabe? Mas o importante é que nós passamos um pouquinho, né, do capítulo 133, né, em torno da liberdade. Essa liberdade também é com relação a si mesmo, principalmente. Se você vai ao almoço, coma o suficiente para você se satisfazer. Deixa o teu estômago dizer basta. Porque se você botar aquele monte, ele vai aceitar. Mas depois o teu corpo vai ficar impregnado de substâncias que não vão ser boas para o corpo físico. E nós temos uma outra responsabilidade que Deus nos colocou. Ao sermos criados por Ele, tá? Nós temos a responsabilidade de manter esse corpo físico saudável, para esse corpo físico guardar o nosso espírito até o dia em que haverá a falência desses órgãos. E aí você se liberta. Mas fora isso, gente, tenhamos muito cuidado. O que não queres para ti, não queira para os outros. Então, nada de agressões, principalmente hoje em dia, a agressão verbal é o que está na moda, sabe? Eu vejo as pessoas, sabe? Eu vi outro dia, fui ali para sentar, então eram 5 pessoas, pegaram 3 cadeiras e ele foi pegar as outras 2 da outra mesa, e ele pediu licença. Tinha uma pessoa só com 4 cadeiras. Bem, você precisava ver o que o outro fez. Não vai tirar nada de cadeira daqui não, tira de outro lugar.
tinha ninguém ali. Ninguém com ele, sabe? As pessoas... É o tal da libertinagem. Mas, infelizmente, cada um está no estado evolutivo que lhe compete. Paulo, infelizmente, nosso tempo terminou. Então. Infelizmente. Mas, como eu sempre digo, não vai ser a segunda nem a terceira. Vão ter muito mais outras vezes. Tá certo? Muito grato por você vir aqui, a disponibilidade e as suas palavras finais, por favor. Eu mais uma vez agradeço ao Luiz pelo convite, né? E como eu já comentei com ele, se ele tiver a ousadia de me convidar, eu tenho a ousadia de vir, né? Eu agradeço, né? Esperando que algo que nós dissemos aqui tenha servido para alguém, né? Como lição, como aprendizado, né? E que a paz permaneça no coração de todos. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradecemos a audiência, agradecemos a todos aqueles que nos parabenizam pelo programa e também pelas pessoas que são convidadas ao programa. E até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.